Claramente não foi uma atuação de manual. Evidentemente, o time do Flamengo mostrou problemas, alguns sérios, defensivos, especialmente o lado direito. Ponto mais frágil desse elenco, que não tem um lateral 100% confiável e que conta, quando em condições, com um jovem jogador para a posição que faz parte de um grupo de 8 contundidos que não ficam à disposição do técnico. Ou seja, o Flamengo tem problemas no seu departamento médico, que segue lotado, uma defesa que precisa se ajustar e enfrentou um adversário em crise, mas com alguma qualidade, não por acaso é o tetracampeão chileno, embora faça uma má campanha na atual temporada, e que proporcionou ao Flamengo uma noite de Libertadores à moda antiga, especialmente fora de campo. Vamos falar de tudo isso nesse vídeo que tem um patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você vai encontrar notícias, vídeos, entrevistas, estatísticas, campeonato alemão ao vivo, entre outros campeonatos que você pode assistir com imagem, e tudo isso é de graça. O OneFootball você pode fazer o download acessando o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. E aí você tem acesso a todo esse conteúdo, não paga nada por ele, e além disso você apoia o canal porque mostra a força do youtube.com/MauroCesar para os nossos colegas do OneFootball. Então faça o download do aplicativo caso você ainda não tenha. Daqui a pouco, quando eu falar da bola rolando, eu vou mostrar aqui do meu lado estatísticas de Universidade Católica 2, Flamengo 3. Primeira vez que o Flamengo consegue derrotar o time chileno atuando fora de casa numa Copa Libertadores da América. Isso nunca havia acontecido. E dessa vez o Flamengo não fez um grande jogo, mas acho que conseguiu entender o que se passava naquele ambiente todo, a postura do adversário, e saiu com a vitória. Primeiro é importante entender o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a Católica. O time tetracampeão do Chile. Portanto, dentro da realidade do futebol chileno, tem bons jogadores. E tem bons jogadores. Mas vive uma crise. O técnico saiu depois do jogo do final de semana, um empate 1-1 com o rival Colo-Colo, jogando em casa. Era a última esperança de tentar se aproximar do primeiro colocado. O time não vai brigar pelo título esse ano. Seria o pentacampeonato, se conseguisse. Técnico interino, mas jogando todas as suas fichas nessa partida. A Católica tinha que derrotar o Flamengo para poder se habilitar a brigar por uma das vagas na próxima fase da Libertadores. Então é claro que é uma situação como essa, tem uma mobilização especial, o time se prepara, o time vai se entregar mais na busca por um resultado. E foi mais ou menos o que aconteceu. E o Flamengo fez um jogo com muitos altos e baixos, um jogo com muitos problemas defensivos, sentiu o esgotamento físico e acabou, em dado momento, correndo até riscos, mas eu diria que riscos inerentes a certos momentos na Copa Libertadores. Eu acho que o grupo do Flamengo na Libertadores não é um grupo difícil, não é um grupo complicadíssimo, mas também não é um grupo tão fácil, por exemplo, como o grupo do Palmeiras. Os times da chave do Palmeiras são piores do que os da chave do Flamengo. Se você olhar a tabela da Copa da Liga Argentina, vai ver o Talleres lá em último lugar. Mas tem que entender o contexto. O time brigou pelo título até pela liderança, o título não, mas pela liderança durante boa parte do último campeonato argentino, vencido pelo River Plate, perdeu força no final, e ficou sem o seu técnico, Cacique Medina, que foi treinar o Internacional no início desse ano, já foi até demitido. E na troca de técnico o time desandou, fazendo uma campanha muito ruim no campeonato, na competição, aliás, na Copa da Liga Argentina, que não é ainda o campeonato argentino, largou de mão essa competição e com seu novo técnico, que é o Pedro Caixinha, um português, que até esteve à beira do campo do Maracanã no jogo contra o Flamengo, quando o time carioca venceu por 3-1, o Talleres tenta se organizar. Mas não é o pior time da Argentina. Pelo contrário, é um time que está numa situação ruim pelo contexto que eu já expliquei. Mas não é uma equipe tão ruim como as pessoas podem imaginar, olhando só a tabela sem se informar a respeito do contexto. E a Católica é a mesma coisa, não está brigando pelo título, mas é o tetracampeão do Chile. Tem os jogadores dessas campanhas que estão lá ainda, vários deles, maioria. 4 títulos seguidos. Mas entrou numa crise técnica. Mas se mobiliza para esse jogo. Então são adversários que têm alguma qualidade e poder para dificultar as coisas para um adversário mais forte, tecnicamente favorito, destacado, que é o Flamengo, tem a obrigação de se classificar e ser o primeiro. E nesse jogo, eu acho que o Flamengo soube, como não soube fazer no Paraná contra o Atlético, entender as peculiaridades da partida, o Flamengo conseguiu entender qual era o jogo. Um jogo brigado, um jogo difícil, num gramado ruim, com uma torcida hostil em muitos momentos, principalmente contra os torcedores do Flamengo, mas uma atmosfera tensa, e conseguiu sair com uma vitória. Apresentou muitos problemas defensivos. Agora, olha só a quantidade de desfalques que tem o Flamengo. Como é que você arruma um time que não tem? Mateuzinho, lateral direito. Não estreou Ayrton Lucas, lateral esquerdo. Não tem o Rodrigo Caio há um tempão. Não tem o Fabrício Bruno, contratado para a zaga. Não tem o Gustavo Henrique, o outro zagueiro. Não teve o Davi Luiz, que por questões pessoais teve que ser liberado. Não tem
o Vitinho, que seria opção ali para o meio campo. Não tem o Matheus França, seria também opção para o meio campo. Olha só quanta gente está fora. Então são 8 jogadores fora. O Bruno Henrique voltou agora, não 9. E o Pablo retornou, estreou no jogo anterior. Então 10 jogadores há pouco tempo atrás estavam fora de combate. Agora 8. Então é muita gente. Aí você tem o Bruno Henrique que fez um ótimo jogo, deu a 4ª assistência seguida em Libertadores. 2 contra o Talheres do Maracanã, para o Everton Ribeiro marcar, e 2 para o Gabigol marcar os 2 primeiros gols desse jogo. Não tinha condição de ficar até o final. Por isso o Bruno Henrique foi substituído, gente. Ele estava previsto ficar ali cerca de 1 hora em campo, ficou até um pouco mais. O Arrascaeta sai por quê? Está jogando como titular praticamente todos os jogos. Chegou uma hora, era muito claro, ele e Everton Ribeiro não conseguiam mais recompor, marcar, brigar pela bola, e o time da Católica cresceu. Ah, mas por que colocou o Diego? Observem qual era o banco de reservas do Flamengo nesse jogo contra a Católica. O Flamengo tinha Diego Alves e Hugo, 2 goleiros. O Wesley lateral, da base. Rodinei lateral, nenhum dos dois entrou. O garoto não poderia entrar na fogueira. O Rodinei não é confiável, como o Isla fez uma partida horrorosa, também não é confiável. Mas ia botar o Rodinei, Léo Pereira. Bem, era só para uma necessidade no lugar de um dos zagueiros, se saísse machucado, ou até o Felipe Luiz. Não foi preciso. O Cleiton também ali para ser opção para a zaga. E quem jogou? O Andrés, o Diego, o Daniel Cabral, outro garoto da base, o Lázaro, o Marinho e o Pedro. Os jogadores que entraram eram os que havia disponibilidade. Era preciso trocar, era preciso mexer no time. Porque se não mexe no time, ia perder o jogo. No mínimo tomar um empate. E por que aconteceria isso? Por uma razão muito simples, porque o time do Flamengo estava perdendo meio campo, perdendo poder de marcação, estava perdendo terreno dentro do gramado, porque havia um esgotamento, o adversário se lançava com tudo, dando tudo que tinha e o que não tinha. E jogando em casa, num gramado ruim, para o qual o time chileno já estava mais adaptado, obviamente, ao estádio da Universidade Católica. Então o Paulo Sousa fez uma mudança ali rápida, colocou 3 jogadores de uma vez para tentar recuperar um pouco do meio campo, e acho até que o time não conseguiu controlar o jogo com a bola como deveria, mas conseguiu segurar um pouquinho mais o ímpeto do adversário. E poderia ter chegado ao gol mais cedo. A Católica teve chances, o Flamengo teve chances muito claras, desperdiçadas por erros individuais do Gabigol, do próprio Bruno Henrique, que poderiam ter definido o jogo. E ainda assim, com a participação de 3 homens que vieram do banco, o Pedro, que tinha acabado de entrar, deu um ótimo bote, o Marinho, que não estava fazendo nenhum grande jogo, deu passe e surgiu o gol, que foi o gol da vitória final, marcado pelo Lázaro, que é um jogador que o Paulo Sousa conseguiu fazer com que fosse finalmente aproveitado no time profissional, que não acontecia com seus antecessores. Outro detalhe, o gol da Católica, o primeiro gol, olha aí, o Zampedro estava impedido. Na sequência o Isla acabou fazendo contra, mas se tivesse VAR, seria paralisado. Para mim é muito claro o impedimento, por esse ângulo você vê. O gol do Bruno Henrique, condição legal. Não o gol do Bruno Henrique, o segundo gol do Flamengo na jogada do Bruno Henrique, que partiu ali em velocidade para o Gabigol marcar. Os 2 gols da Católica foram com bolas empurradas para as redes do Flamengo pelos próprios jogadores rubro-negros, né? O Isla, e depois a bola resvalando e mudando completamente de direção, no gol no finalzinho da partida, e o Pablo acabou desviando do goleiro Santos. Ou seja, o Santos nem fez defesas difíceis. Então o Flamengo correu riscos, a bola resvalou, bateu na trave, passou rente à trave e tudo mais, mas o Santos não defendeu nenhuma bola. Mas o problema é muito sério do lado direito da defesa. O Flamengo muito vulnerável. O Isla, uma atuação desastrosa. Terrível. Muito ruim. Mas acho que dentro do contexto, longe de ter sido uma atuação digna de elogios, excelente, maravilhosa, longe disso, mas sim uma atuação com problemas sérios, foi uma partida que o Flamengo conseguiu resistir a uma série de adversidades pelas suas próprias deficiências, pelas limitações do elenco mutilado, com vários jogadores fora de combate, um adversário aguerrido lutando jogando suas últimas fichas praticamente, e conseguiu vencer o que nunca havia acontecido nesse confronto, o Flamengo fora de casa. E para você ter uma ideia do que foi esse jogo, se você assistir a live que fiz logo depois da partida, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ver outras imagens feitas pelo Paparazzo Rubro-Negro, nosso companheiro Gabriel, aí, que tem um canal do Paparazzo Rubro-Negro, que disponibilizou nas redes sociais, nós mostramos. E eu vou mostrar aqui um pouco dessas imagens, né? Primeiro vocês vão ver o que aconteceu quando um torcedor jogou sinalizador na direção da torcida do Flamengo. Ó, jogando sinalizador, velho. Jogou sinalizador, pode matar um aqui, velho. Tô maluco, porra. Que é isso, cara? Estão jogando sinalizador, cara. Comebol, olha essa porra, Comebol. Pedra. Pra vir pra cá, ó. Ai, não arrepia! Uma redenção de sinalizadores. Olha o macaco, olha lá, fazendo macaco. Chamando a gente de macaco, olha.
nada! Nada! Olá! Jogando sinalizador, garrafa, tudo, gente. Atenção, Olha, lata. É um show de horrores aqui, galera. Na sequência você vai ver o torcedor que fez gestos, você observou ali, né? Um deles fez gestos racistas, imitando macaco. E agora uma imagem que o Flamengo disponibilizou nas redes sociais, você vai ver o mesmo torcedor por outro ângulo, imitando macaco. Confira de novo. Pois é, e agora você vai ver a foto aí dos policiais, né, no setor da torcida do Flamengo, um clima muito tenso. Agora um torcedor ali machucado, você vê a cabeça cortada ali, ferida. Teve uma criança também que se machucou. E você vê que a situação foi bem tensa, quer dizer, o que aconteceu no estádio da Universidade Católica não foi brincadeira, foi uma noite pesada de Libertadores old school, dizem, né? Ou seja, do passado, uma coisa que ainda resiste na Libertadores. Então acho que foi uma situação que o Flamengo passou por uma série de provações, seus torcedores inclusive, principalmente talvez, e conseguiu superar isso tudo. Acho uma vitória importante, porque o ideal é que o time seja mais forte defensivamente, mais bem preparado fisicamente, mas essa temporada não vai ter isso. Não adianta esperar de time nenhum que tenha um desempenho perfeito. E o Flamengo, acho que dessa vez conseguiu entender o que era o jogo. Muita gente questionando a entrada do Diego. Eu também acho que o Diego está numa reta final, talvez não, com certeza não tenha oferecido ao Flamengo muita coisa em relação ao que já ofereceu no passado. Mas ele que estava disponível, você viu ali. Não tinha Vitinho, não tinha Matheus França, não tinha os zagueiros para contar com o Arão no meio campo. Né? Se tivesse mais zagueiros, o Arão seria mais um homem para o meio campo. Então eram vários problemas que o Flamengo tinha na sua formação, por conta de muitos jogadores que estão no departamento médico, o base do Davi Luiz, que foi liberado por questões pessoais antes do jogo, não pôde ficar à disposição do treinador, um cenário muito complicado. Então acho que é importante entender o seguinte, o jogo não foi ideal, óbvio que não foi ideal. Os problemas defensivos foram graves, mas acho que o técnico acertou ao colocar o Bruno Henrique de saída. Eu até achava meio temeroso pelo período de inatividade do atacante, mas ele foi decisivo, deu 2 assistências, né? Já tinha dado, como eu disse, 2 para o Everton Ribeiro no jogo contra o Talheres do Maracanã, e deu mais 2 agora para o Gabriel marcar, o Gabigol. Então ele foi decisivo, o Bruno Henrique, jogou ali pouco mais de uma hora, saiu como estava previsto, a Arrascaeta também não tinha condição de ficar mais do que isso, então ele, quando colocou esses 3 jogadores, conseguiu pelo menos arrefecer um pouco a pressão do adversário, também que já ia se desgastando, e chegou ao terceiro gol com a participação de 3 jogadores que vieram do banco. Então acho que as mexidas deram resultado. Houve um certo pragmatismo, não era um jogo para você esperar uma exibição brilhante, as condições não eram adequadas, do gramado, a atmosfera, o comportamento das pessoas no estádio, mas o Flamengo venceu. Então foi um jogo para vencer e perceber, claro, sem ignorar os seus defeitos defensivos que têm que ser corrigidos. E a grave deficiência de elenco para um homem na lateral direita. O Isla, defensivamente, o Isla foi um desastre, como o Rodinei costuma ser um desastre. O Flamengo não tem, fora o Mateuzinho, que também não é o melhor do mundo ali, compondo linha de 4, ou mesmo um sistema defensivo com mais jogadores, uma linha de 5, não importa, o Flamengo usa a linha de 4, não são jogadores que passem confiança. O Mateuzinho vinha sendo o melhor dos 3. Agora o Isla foi um desastre, uma atuação muito ruim. Então o Flamengo tem muito que corrigir, mas mostrou dessa vez um espírito, um entendimento de que em certos jogos você vai ter que se adequar. Você vai ter que se adequar. Isso acontece no futebol. Isso pertence ao futebol, diria o filósofo. Muita gente fala do Jorge Jesus. O Flamengo com o Jorge Jesus se adequou a alguns jogos também. Aliás, para quem não acompanhou, quem não se lembra, não sabe, até comentei esse jogo no SBT. Na fase preliminar da Liga dos Campeões, que está chegando ao seu final, o Benfica eliminou o PSV. Né? E o técnico do PSV, o Richard Schmidt, está sendo contratado justamente pelo Benfica. E o técnico do Benfica era o Jorge Jesus. Naquele jogo da classificação na Holanda, o Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos, hoje jogador do time português, foi expulso no primeiro tempo. O que fez Jorge Jesus? Montou uma retranca com linha de 5 e defendeu o resultado que lhe interessava. Ou seja, na adversidade, o Jesus também faz isso, porque todo técnico faz isso quando é necessário. O Guardiola teve que defender arduamente o placar contra o Atlético de Madrid para poder avançar. Ou seja, em certas situações você tem que se adaptar ao cenário. E essa foi uma situação assim.
Longe de mim dizer que a atuação foi boa, maravilhosa, não. Teve virtudes, teve graves defeitos, Paulo Sousa tem corrigidos, mas esse jogo não era o jogo para você esperar que tudo fosse perfeito, lindo e maravilhoso, porque havia muita coisa ao redor, era um combo de problemas difíceis de serem resolvidos. Quero convidar você mais uma vez, né, a baixar o OneFootball, fazer o download do aplicativo OneFootball, que é o parceiro do canal que patrocina essa live. Lembrando que você tem todo esse conteúdo que eu já citei, estatísticas, vídeos, notícias, futebol ao vivo do Campeonato Alemão e vários outros campeonatos do OneFootball. E também dizer para você que o blog do Mauro César, sempre com textos com atualização diária do UOL Sport, você encontra o link na descrição do vídeo. Também destaca aqui o nosso canal de cortes, né? O canal de cortes do youtube.com/Mauro César tem o melhor das nossas lives. Você faz a inscrição, link na descrição. Tudo que eu estou falando aqui tem link na descrição. Também o Uso 360, com as canecas e as camisetas que fazem divulgação institucional do nosso trabalho aqui no YouTube, do nosso canal, também da Live Soft Open e muito mais. O nosso curso online de jornalismo esportivo, disponível para todos interessados no assunto. Ali a gente compartilha um pouco da experiência acumulada em 40 anos de estrada. Também você encontra ali o clube de membros aqui embaixo. Você pode participar. Tem a live do clube de membros todo mês, com a participação dos membros do canal, a mesa redonda. E você tem vídeos exclusivos, acesso mais rápido aos vídeos que são publicados no canal, desconto em produtos e muito mais. Também destacando a Pingback, que é uma plataforma de conteúdo onde semanalmente eu escrevo sobre futebol. No texto dessa semana eu escrevo sobre essa questão do racismo, tema muito importante, né, que teve mais um capítulo terrível com essa imitação patética que vimos desse cafajeste que ficou imitando macaco ali na torcida da Católica, se dirigindo aos torcedores brasileiros do Flamengo. Né? Então leia o texto e participe da Pingback, um outro link aqui embaixo que mostra como você pode participar dessa nova plataforma de conteúdo. E também a Tabum. A Tabum é um aplicativo de lives, onde todo sábado eu faço uma live às 11 da manhã, e nessa live com quiz, perguntas e respostas sobre futebol, você pode ganhar R$500 se você for o vencedor. Nesse sábado tem mais, 11 da manhã. Coloque na sua agenda, mas faça o download do aplicativo Tabum se você ainda não tem no seu celular. Link na descrição do vídeo. E no domingo, depois de Altos do Piauí e Flamengo pela Copa do Brasil, tem live aqui no canal. Então, aguardo vocês no domingo. Continue acompanhando os vídeos do canal, prestigiando o nosso trabalho. Valeu, saudações.